Um bom dia para você. E a nossa oração é que Deus, em sua graça e bondade, conceda a você da paz, do amor, da misericórdia dele neste dia. Hoje, que é 23 de outubro de 2020. Paulo estava no Areópago de Atenas e ele está falando agora a uma audiência que havia pessoas cultas e pessoas não tão cultas. Mas ele tem a oportunidade de falar de Jesus, da ressurreição. Mas é interessante que ele começa o seu sermão ali abordando Deus como Criador, Deus como o sustentador, o Senhor de todas as coisas. E também ele fala que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Mas Paulo continua o seu sermão e ele fala ainda a respeito de Deus em Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aqueles ídolos que estavam nos altares ali no Areópago, eles não foram sozinhos. E eles também não construíram os altares. Os altares foram construídos e pessoas levaram os ídolos, cada um para um altar. Mas Paulo diz a respeito de Deus que Deus não é servido por mãos humanas, que Deus é independente. Certamente esta foi uma mensagem dura para aqueles ouvintes e também é uma mensagem dura para nós em nossos dias. Deus, na verdade, ele não precisa de nós. Basta pensarmos na criação. Quando Deus trouxe o mundo à existência e trouxe o mundo à existência do nada, ele o fez pelo poder da sua palavra. Ele não consultou o homem, mesmo porque ele ainda não havia criado o ser humano. Eu entendo, e eu creio especialmente, que esse é um ensino que deixa o homem numa situação bem difícil pelo seguinte: Deus não precisa do homem. Deus não precisa ser colocado em nenhum lugar. Ele é Deus, Deus único e verdadeiro. Deus que trouxe o mundo à existência, do nada. E Deus que é Senhor sobre toda a sua criação. Nós precisamos de Deus. Quando Deus criou o homem, e nós lemos em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi criado de matéria pré-existente, a terra. E Deus formou o homem. E ali estava ele. Poderíamos dizer assim, um boneco. Não tinha vida própria. E nem mesmo poderia ter vida por ele mesmo. O Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E então o homem passou a ser vivente. É muito importante para nós pensarmos nisto. Deus não precisa de nós. Ofende? É bem provável que sim. Mas, ao mesmo tempo, para todo aquele que crê em Deus como Criador, Senhor, onipresente, saber que Deus não precisa de nós, mas graciosamente Ele nos dá a oportunidade de fazermos algo por Ele, para a glória dele, é importante. Uma delas, por exemplo, era o que Paulo estava fazendo no Areópago de Atenas, falando de Deus, falando a respeito de Deus. Quem é Deus?
E ele faz isto para despertar nos seus ouvintes que o nosso Deus é, de fato, o único e verdadeiro Deus. Um bom dia e que Deus nos abençoe.